Recentemente eu me mudei para esse apartamento e ao longo dessa semana eu vou gravar vários vídeos sobre como eu automatizei esse apartamento com os produtos da QA. E você vai ver por que eu escolhi esses dispositivos para melhorar conforto, segurança e economia. E para começar, eu vou te mostrar a cena de entrada na porta quando a gente sai do elevador usando o sensor de ondas milimétricas. Olha que interessante. Aqui na sala de TV, que eu vou explicar para você como eu montei um sistema Dolby Atmos com 5.1.2, vou explicar tudo direitinho, passo a passo. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, ó, tá vendo discreto aqui? Esse é o sensor de ondas milimétricas. E ele ajustado corretamente, ele informa para a automação se tem alguém na casa ou não. E aí, tá vendo esse sensor de porta da QA? Esse sensor ele faz o seguinte. A ideia é uma automação simples de quando eu chegar em casa, abrir a porta e uma iluminação de LED se acender. Ok. Só que se eu fizer simplesmente isso, na hora que abrir a porta e se já tiver alguém aqui, por exemplo, que não quer essas luzes acesas, ela vai ligar sempre. Ou pior, né? Na hora que eu estiver saindo, ela vai ligar. Então, como resolver? Esse sensor de ondas milimétricas, ele ajustado corretamente, ele informa se tem presença na casa ou não. Então agora, como tem presença, se eu abro a porta, nada acontece. Agora, quando eu chegar em casa, ele vai detectar que não tem presença. E aí a cena é, se não tiver presença, e estiver à noite, e a porta abrir, então acenda as luzes. Essa é a forma ideal de você fazer a automação para iluminação para quando você chega em casa. E claro, outra função super importante, que é para isso que ele existe, ele desliga a sala toda se a casa ficar mais de 5 minutos sem presença, ou seja, se ninguém passar por aqui em 5 minutos, ele desliga todas as luzes para economizar energia. Inclusive, desliga também o home cinema. E por que não dá alarme falso? Porque esse sensor de ondas milimétricas foi posicionado logo acima do sofá. Então ele consegue, através da frequência de 24 GHz, detectar com precisão se tem alguém na casa ou não. Então, olha só, cheguei tarde em casa e não tem ninguém na sala, as crianças devem estar dormindo, mas está de noite e não tem movimento. Então, quando eu abri a porta aqui, olha lá, acendeu as luzes. Essa é a ideia do sensor. E agora eu vou te mostrar um outro sensor que a gente tem aqui. Aqui, ó, tem um abajur, né, uma luminária, que praticamente toda casa tem, né? E qual que é a ideia aqui? Aqui a gente tem um interruptor premium com uma cena, e aqui a gente faz uma coisa bem simples, mas funcional, que é o seguinte: ele liga todo dia ao anoitecer e desliga às 10h30 da noite. Qual que é o segredo de desligar às 10h30 da noite? Que quando a gente está, por exemplo, assistindo um filme ou conversando aqui na mesa, né? O que acontece? Na hora que ele apaga, a gente fala, opa, já são 10h30. Nossa, acho que é melhor a gente ir dormir. Coisas simples que trazem grandes resultados. A cozinha é outro ponto importante da casa, talvez o mais importante deles. E o que acontece? Durante a noite, a gente não quer a luz principal da cozinha, porque ela é bem forte. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu entrar na cozinha, ele vai acender essas luzes. Essas são fitas de LED CCT. Note que ela está ajustada numa temperatura neutra, não está nem branco frio, nem branco quente, que traz uma luminosidade agradável. Ó, aqui tem uma Eco Show, uma luminosidade agradável para eu usar a cozinha, fazer o que eu quiser e sair. E quem está fazendo essa execução? Primeiro, aqui a gente tem o módulo da QA que controla essas fitas de LED CCT. E quem está fazendo isso? Esse sensor aqui, ó, que é um sensor novo da QA, ele é de sobrepor, a gente cola com fita dupla face, ele tem 2 pilhas AA, tem uma boa duração de bateria, ele é Zigbee, tem sensor infravermelho e sensor de ondas milimétricas, que permite que eu posicione ele num lugar bem legal e faça esse acionamento automático. Só que o mais legal é que ele está programado para desligar essas luzes daqui a 5 minutos.
Então, se eu sair da cozinha, eu não preciso me preocupar em desligar as luzes. Eu posso simplesmente sair. Só que tem mais uma coisa legal. Durante o dia, essas luzes de LED não adiantam nada. Então, durante o dia, ela fica assim a cozinha, né? Extremamente clara. Por quê? Porque durante o dia a gente está trabalhando, né, aqui na cozinha. E é o que acontece. Geralmente, né, quem trabalha aqui em casa esquece de apagar essas luzes. Então desce, vai passear com os cachorros, vai fazer outra coisa, e essa luz acaba ficando sempre ligada. E com aquele sensor ali, ó, a gente desliga as luzes automaticamente. Isso gera uma pequena economia de energia, mas também é gratificante porque a gente não precisa ficar se preocupando em ligar e desligar a luz toda vez que entra na cozinha, que é um lugar que a gente está sempre circulando. Ó, já são 10h30 e olha lá, ó, acabou de apagar a minha luminária, mas eu quero te mostrar a cozinha, também apagou, eu não apertei nenhum botão. E só que as luzes aqui da sala não apagaram, porque o sensor de ondas milimétricas percebe que eu estou aqui, então a luz permanece. E agora eu posso curtir aqui meu home cinema. Depois eu vou mostrar para vocês com calma como que eu configurei esse sistema Dolby Atmos 5.1.2. Aqui no café da manhã a gente tem uma possibilidade que é pedir música. Você vai ver que eu vou te mostrar onde está a Alexa e o amplificador da QA. E aqui a gente tem as caixas da QA também, que são caixas de alta qualidade. E aí com o amplificador e uma Echo Dot a gente consegue pedir música toda hora. Então a gente pode falar, ó, Alexa, tocar. This is Diana from Spotify. Tá tocando nas caixas, ó. Né? Com excelente timbre, graves, médios e agudos. Caixas de altíssimo nível. Eu vou te mostrar agora aonde está ali, né? Tá aqui, ó. Aqui é o amplificador multi-room da QA de 4 zonas, com 4 inputs e possibilidade de volumes individuais. E aqui tem uma Echo Dot ligada nele através do auxiliar. E aí todo o som que sai dela como streaming entra aqui nele, simples assim. E aí a gente tem um sistema de áudio espetacular na casa. Mas nem tudo está pronto. Aqui eu coloquei uma caixinha 4x4 e trouxe a fiação daqui de baixo, né? A gente vai tampar aqui e já ó, a gente vai colocar todas essas cortinas da Ambiente G3, que a gente vai fechar todo esse vão com as cortinas que tem um motor Zigbee integrado. E aí a gente vai conseguir fazer todas essas cenas através da automação e comando de voz. Inclusive também o ar-condicionado da LG, que já tem Wi-Fi, poderia usar, claro, o emissor IR da QA, mas nesse caso esse ar-condicionado já é Wi-Fi. Vou mostrar tudo isso para vocês, então acompanhe aí nos stories. E antes de eu ir para o escritório, olha como a linha modular ela fica linda, né? Ó, é um interruptor comum, mas olha que elegante, né? Super clean e bacana. E lembra que eu falei da cozinha? Então, ó, vou entrar na cozinha, tá de dia agora, não é mais de noite. E aí o que aconteceu? Acendeu a luz principal, né? Então, essa é a ideia aqui desse sensor que eu mostrei ontem. E continuando ainda a linha modular, ó como fica legal. A tomada junto com a linha Premium, né? E aqui a gente colocou essa Echo Show usando a linha modular também, mas depois eu mostro isso para vocês. Uma das coisas mais importantes da automação é o gateway. Ali eu tenho o gateway da QA, que é um novo modelo com antenas com ganho de 8 dBi. E esse gateway faz toda a diferença, porque ele está aqui dentro desse móvel na sala e eu tenho mais de 60 dispositivos
lá para dentro dos quartos, todos os quartos, interruptores premium, ah, na cozinha, enfim, para todos os lugares do apartamento. E eu tenho um alcance espetacular. Vou mostrar para vocês algumas telas aqui. Vamos falar de áudio. Aqui no apartamento, eu instalei 6 caixas de embuti alinhadas, porém essas 2 caixas aqui são para o som ambiente. E aquelas caixas, 2 na direita, 2 na esquerda, e aqui central, esquerda, direita e subwoofer, são as caixas do sistema Dolby Atmos 5.1.2. No site da Dolby tem o layout e eu tirei um print e vou te mostrar. Sentado no sofá, na altura do ouvinte, você deve ter de preferência os tweeters alinhados com os ouvidos. Por isso que quando a gente fala de sala de cinema, eu prefiro que as caixas frontais fiquem como bookshelf e não de embutir. Porém, as caixas surround e Atmos, eu não vejo problema em colocá-las de embutir, porque você vai ver que a pressão sonora e o volume é muito baixo. E com isso, vamos olhar um pouco sobre as configurações do meu receiver. O modelo que eu tenho aqui é um receiver da Yamaha RX A1080. Ele não é desses modelos mais sofisticados e também não é muito novo. Eu já tenho ele há alguns anos. Porém, é um amplificador muito bom e ele suporta os codecs mais recentes, inclusive o Dolby Atmos. E agora eu vou te mostrar algumas configurações para a gente tirar o máximo de performance desse receiver. Uma ferramenta legal é o tom de teste, que eu posso habilitar. Ó. Central, direito. Agora está lá no surround. O outro surround. Agora a caixa Atmos esquerda, Atmos direita e o subwoofer. Como eu estou gravando, está bem baixinho, mas eu consigo fazer esses ajustes e também usar o sistema automático. A Yamaha tem uma ferramenta, e outras marcas também têm, que vem um microfone. Tá vendo esse microfone aqui? Ele tem até um suporte para tripé, tá? E o ideal é colocar ele no local do ouvinte. Quando você pluga, ele já fala na tela ali, ó. Você quer começar a fazer, né, o seu teste, né? E aí eu vou clicar aqui em Enter para começar. Vamos lá? Terminou o teste, ele fala, veja o resultado. Então, ele fala o seguinte, ó, aqui é como está o meu setup, né? Aí aqui, ó, o tamanho das caixas, então ele entende que são todas as caixas grandes, mas não é verdade, as caixas de embutir, elas são caixas pequenas, tá? Aqui as distâncias, então olha só, ele fez alguns ajustes aqui para mim, e aqui os níveis, né, de volume. Veja que tá um pouco diferente, tá? Então, embora tenha uma boa precisão, esse sistema ele é só um ponto de partida para, a partir dessa configuração, você fazer os ajustes, que é o que eu vou fazer agora. Então agora, ó, eu vou mudar aqui na configuração. As caixas centrais são torres, são grandes, ok. A caixa central eu posso considerar grande também, tudo bem. Mas as caixas surround, elas não são grandes, elas são caixas pequenas, tá? E o layout dela é atrás,
Ok. Eu posso deixar em 60 Hz, ou eu posso até aumentar um pouquinho mais para 80, né? Vamos deixar em 90 Hz, o crossover. E as caixas Atmos também, são caixas pequenas, a gente vai aumentar e elas estão em cima. E o subwoofer, estou usando de fase normal, ok. Agora, nas distâncias, veja, ó, a caixa esquerda e a direita, elas estão praticamente na mesma distância. Então aqui, eu vou aumentar um pouco e vou deixar igual para 2,10. A caixa central, como eu quero um pouco mais de pressão, eu vou aumentar ela aqui também um pouco mais. Vou deixar 1,80. Surround 3 metros e aqui 3 metros também tá ok. E 2,75 também vai estar legal. E o subwoofer a 4 metros, não, 4 redondo, tá bom. E agora eu vou ajustar o volume, né, o nível. Então veja, ó, esquerda e direita tá em 0, eu vou subir um pouco, vou colocar pelo menos um ganho positivo de 1,5 decibéis. A central eu vou colocar também um pouco mais de ganho. Surround eu vou deixar dessa forma, mas eu vou igualar as duas. E aqui eu vou deixar em 3 nas duas. E o subwoofer eu vou deixar aqui em -5. Pronto. Aqui na equalização eu posso deixar flat, eu posso ajustar frontal, natural, mas eu vou deixar para passar da maneira como o filme foi gravado. Agora que eu configurei, vamos testar. Tá muito bom. Olha só. Ó o grave, bem suave. Claro que as caixas ajudam também. Pra mim tá ótimo.